Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer no impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir, o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer no impossível vai acontecer. Bem-aventurado que crê sem ver. E se o mar não abrir, o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor, não consigo mais confiar em mim. E se a doença não cura, o emprego não vingar e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir, o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Amém.
Feliz sábado, queridos, aqueles que ainda eu não ouvi e nem desejei feliz sábado, né? Mas que Deus o abençoe a você, vocês que estão aqui, vocês que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, pelo Facebook e o YouTube, que o Senhor assim o visite nesse momento, nessa manhã de sábado. Eu estou feliz porque estou aqui na igreja, apesar de estarmos em poucas pessoas, mas a mensagem do Senhor está sendo pregada. Isso é o que importa. E você aí no conforto do seu lar será abençoado em nome de Jesus. Basta que você creia e confie nas promessas de Deus, porque o Senhor jamais falhou e jamais falhará. Eu quero convidar você e quero agradecer a participação aí das pessoas que estão nas redes sociais. O irmão Edgar está conectado, a irmã Sônia, que o Senhor abençoe, a irmã Sônia, o Antônio, o Ricardo está conectado, o Gedéias está conectado, a Jaira, que o Senhor assim o abençoe grandemente e fortaleça e aqueça o seu coração, porque o Espírito Santo do Senhor irá te visitar nessa manhã. Feche os seus olhos e antes de abrirmos a palavra do Senhor, oremos. Deus de amor e bondade, te agradecemos, Senhor, o privilégio de sermos chamados teus filhos. Nós somos felizes porque somos herdeiros das promessas do Senhor. E queremos, Senhor, vê-lo se cumprir todas as suas promessas em nossa vida. Na vida de cada pessoa que está ouvindo no Facebook, também no YouTube, Senhor. Que eles assim recebam da tua mão as tuas promessas, para que se animem a perseverar nesta caminhada junto ao Senhor. Pai de amor e bondade, se aqui tiver alguma pessoa triste, preocupada com o amanhã, que ao sair daqui possamos sair confiantes de que o Senhor cuidará dos detalhes na vida dela. Pedimos, Senhor, que também, onde a minha voz está chegando, possa chegar a esperança, possa chegar, Senhor, a providência do Senhor na vida de cada ouvinte nesta manhã. Pedimos essas bênçãos, Senhor, e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, cada um de nós precisamos construir em nossa vida algumas coisas. E na vida do cristão, nós precisamos ter em mente algo que talvez a gente pouco ouve falar, que na família adventista nós falamos do culto familiar. Mas hoje eu quero falar de altar. E nós vamos ver aqui sobre alguns personagens que nos inspiram e nos ensinam muito a respeito de altares. Porque desde o princípio, desde o Éden, se ergueram muitos altares. E o que significa esses altares para mim e para você? E Deus quer que eu e você entenda que isso para a vida do cristão é importante. Isso é prioridade. E para que a gente comece, vamos começar aqui no livro de Romanos, no capítulo 12. O que Deus quer de mim e de você? Romanos 12, no verso 2. Abra sua Bíblia aí também na sua casa. Romanos
12, no capítulo 2, é o primeiro texto que lemos. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Altar significa lugar de sacrifício. O sacrifício para o crente, para mais do que um lugar de sacrifício, significa uma atitude. Começamos então a pensar em quem começou e quem deu início a esse projeto, a essa ideia. Vamos também agora voltar para o início da Bíblia, para ver alguns personagens que começaram construindo altares em sua vida. Gênesis, no capítulo 4. Gênesis 4:4. Gênesis capítulo 4, verso 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, e da sua oferta. Agradou-se o Senhor, ao pesar de que Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Vemos aqui o primeiro lugar, primeiro altar de adoração, no Éden, quando Abel, então, entende o plano de Deus e faz assim como o Senhor pede. Assim como o Senhor está pedindo e ordenando. Perto dos dias ainda da criação, Abel entendeu que o Criador deveria ser adorado. Espontaneamente trouxe ele a sua oferta, o melhor do seu rebanho. O Novo Testamento, no livro de Hebreus, vamos abrir aqui também. Hebreus, no capítulo 11. Hebreus. Capítulo 11. E o verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho ao ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio delas, também mesmo depois de morto, ainda fala. Assim como nós lemos Romanos 12:2, diz que o que o Senhor quer de mim e de você, Ele quer o seu coração. Ele quer ser o seu Deus. Ele quer que você seja dele, assim como Ele é seu. E a adoração que Deus pede a mim e a você é o culto racional, é a obediência em entender de que Ele é o Criador, de que Ele é o meu Deus, é o meu Redentor e Salvador, não é? Quando então Abel oferece o seu sacrifício, ele então manifesta a sua gratidão a Deus por ter dado essa oportunidade de estar
próximo e servindo aquele Deus. O segundo altar que nós vamos ver também está no livro de Gênesis ainda. Volta um pouquinho lá de novo a Gênesis no capítulo 8. O segundo personagem que também construiu altares em sua vida, Gênesis 8:2. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas têm se escoado continuamente, e sobre a terra minguaram o cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre a montanha do Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês, e cujo primeiro dia apareceram o cimo dos montes. Qual foi a primeira coisa que Noé fez assim que as águas baixaram do dilúvio? Um altar. Ele fez um altar e toda a sua família o adorou, o Senhor, naquele lugar, no monte do Ararat. Deus também foi adorado com Noé assim que terminou o dilúvio, assim que baixaram as águas do dilúvio. O que motivou aquelas pessoas a agirem daquele modo? Nada mais do que gratidão. Eu não sei o que você está passando na sua vida, mas o Senhor quer que você seja grato, independentemente da situação, independentemente do momento que você está passando. Saiba de que o Senhor está com você. Isso faz toda a diferença. Não importa se os ventos estão soprando forte ou fraco, o que importa é que você esteja seguro nas mãos do Senhor. O terceiro personagem, esse daqui foi o que mais construiu altares. Vamos lá, Gênesis 12, versos 7 e o 8. Gênesis 12, versos 7 e 8. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, e lhe aparecera, passando dali para o monte ao oriente de Betel. Armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois o seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Queridos, sabemos que Abraão era um camarada que não tinha morada fixa. Ele andava peregrinando pelo mundo, e aonde ele chegava, ele erguia um altar, sacrificava ao Senhor e o adorava. Ele foi o maior dos construtores de altares nessa terra. Mas Deus assim o abençoou grandemente, porque mesmo ele sendo o maior construtor de altares nessa terra, na história da humanidade, ele não teve vida simples, fácil, tudo redondinho. Ele teve momentos de passar por tempestades, de achar até que iria naufragar o barquinho dele.
mas o Senhor estava com ele e ele venceu todas as suas lutas. Mas no coração de Abraão existia gratidão. Ele sempre que saía de um lugar para outro, a primeira coisa, quando ele terminava de montar a sua tenda, ele ia e fazia um altar. Deus se alegrava em ver essa atitude. Essa atitude fazia com que Deus assim o abençoasse, o Abraão, aonde quer que ele fosse. Deus quer de mim e de você compromisso. O Abraão tinha um compromisso com Deus. E ele estava com Deus em todos os lugares. Aonde quer que ele fosse, aonde quer que ele chegasse, ele dizia assim: olha, eu sou cristão, eu sirvo ao Deus do céu, ao Deus de Israel. E ele não escondia, e não tinha vergonha de dizer quem ele era e o que ele era, né? Esse personagem foi um dos personagens que mais ergueu altares. Não é fácil adorar e ofertar quando estamos passando por dificuldades, mas com o que Deus tem abençoado aqueles que o agradecem, as suas bênçãos. O Abraão se destacou ainda mais quando chegou e levou o seu dízimo a Melquisedeque, quase sacrificou o seu filho, Isaque. Ele nunca negou nada a Deus, entregou sempre o seu melhor. Quantas vezes você já, em seu pensamento ou no seu coração, já ficou em dúvida, oscilando se entre o sim e o não, em obedecer ao Senhor, em agradecer ao Senhor? Porque aqueles que fecham a sua mão, eles deixam de receber. Vocês sabiam disso? Ninguém recebe nada com a mão fechada, recebe? Não. É com a mão aberta que se recebe e é com a mão aberta que se dá. Então Abraão tinha as mãos abertas para dar, para abençoar e para receber. A fonte de Deus é inesgotável. Como eu vou receber de mão fechada? Como eu vou abençoar alguém de mão fechada? Esse é o exemplo de que Abraão não tinha nada como seu. Tudo que eu sou e tenho é do Senhor, não me pertence. E por que às vezes fechamos o coração, fechamos a mão para deixar de ajudar, deixar de abençoar? Porque, queridos, a fonte do céu é inesgotável. Quanto mais você tira, mais jorra. Quanto mais você tira, mais sai água. A fonte não vai secar. Ele é a fonte inesgotável. Você pode dar, e alguém vê assim: mas o irmão está dando tudo, vai ficar sem nada. Não vai ficar sem nada nunca, porque o Senhor é inesgotável. Abraão entendeu isso. E às vezes tem muitos cristãos dentro da igreja que não entendeu ainda, de que a matemática de Jesus é que 1 menos 1 é 1, não é 0. Na matemática de Cristo é diferente. E às vezes nós queremos achar que se eu não segurar, vai faltar. Não vai faltar. Basta que você confie. Abraão sabia disso.
Abraão andava peregrinando pelo mundo, mas com uma certeza: Deus andava com ele. Deus estava ao lado dele, abençoando tudo que ele fazia. Se você não tem essa certeza de que o Senhor anda contigo, te abençoando grandemente, peça a Deus, que Ele vai te dar. Um outro personagem que também nos ensina muito, Gênesis 26. Não, antes do Gênesis 26. Não, é isso aí, Gênesis 26. Ok. 26, verso 25. Verso 25 de Gênesis. Capítulo 26, verso 25. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaque abriram ali um poço. Isaque foi um outro camarada que aprendeu com o maior construtor de altares, o seu pai. E ele entendeu que mesmo passando por um sacrifício, porque há pouco tempo atrás ele era o sacrifício, estava sobre o altar do sacrifício, e ele não ficou traumatizado com tudo isso. E ainda assim aprendeu que o altar é o lugar de adoração. O altar é o lugar da entrega. O altar é o lugar da adoração. Isaque entendeu, através do exemplo do seu pai, que o altar precisava fazer parte da sua vida. Eu não sei quantos altares você já construiu, mas Abel, Noé, Abraão, Isaque, e agora vamos ver o próximo personagem, Gênesis 28, vira apenas uma página. 28, verso 18 e o 20 a 22. 28, 18, 18 ao 22. Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e ergueu em coluna sobre cujo topo entornou o azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar desta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que ergui por coluna será a casa de Deus. E de tudo que me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Amém? Isso é compromisso com Deus, irmãos. Isso é promessa. Você não se compromete com Deus, você não busca andar com Deus como esses homens andaram, porque mais exemplos de altares do que esses homens. Eu acho que eles têm muito a nos ensinar. E como hoje, nos dias modernos, no século 21 que estamos vivendo, que altares você já construiu na sua vida? Onde são os seus altares? Como eles surgiram na sua vida?
Você deve estipular algum lugar especial para adorar o Senhor. Nós ainda temos a oportunidade de vir, ainda apesar de com poucas pessoas, mas de vir aqui nesse lugar para adorar, para sacrificar. E de que forma é o nosso sacrifício? Abrindo a mão. Eu preciso reconhecer de que Deus, Ele me sustém, de que Deus, Ele supre todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Eu não preciso ficar preocupado se o meu emprego vai cair, se o país vai falir. Eu não preciso ficar preocupado se amanhã eu vou comer. Eu preciso do Senhor na minha vida. E quando eu creio nisso, eu não vivo à margem da mediocridade. Eu me torno pessoas mais parecidas com Jesus. Nós precisamos rever o nosso conceito de adoradores. Como que a igreja está no século 21? Jesus já era para ter voltado pelos tempos. Mas sabe por que ainda não chegou o dia? Porque às vezes eu ou você ainda não entendeu a matemática de Jesus. Não colocou em prática. Não está vivendo a adoração como esses homens adoravam, de todo o coração. Às vezes o nosso coração está dividido entre as coisas e entre Deus. Queridos, precisa você ter em sua mente de que coisas foram feitas para serem usadas. E as pessoas foi feita para serem amadas. Enquanto eu não entendo isso, a minha vida fica presa, ela não flui. Porque às vezes eu vivo preocupado com o que eu vou comer o ano que vem. Como que eu vou me preocupar com algo do ano que vem, se eu não sei nem se amanhã estarei vivo? A Bíblia diz assim: basta cada dia o seu mal. Queridos, nós vivemos em um tempo que o mundo nunca viveu. Que ninguém nunca imaginou de que as coisas chegariam onde vai chegar. Porém, eu posso te afirmar, vai piorar. Não vai melhorar. Porque a palavra de Deus diz que daqui para frente só vai piorar, não vai melhorar. E nem por isso eu vou desanimar. Nem por isso você não pode desanimar. Porque mesmo que tudo se acabe, mesmo que tudo venha a ruir, o Senhor vencerá. A minha vitória não está nas coisas, não está nesse mundo, está no Senhor. Eu não sei por quanto tempo mais você orou nesse período de 1 ano e 5 meses quase de pandemia. Eu tenho certeza que tempo você teve. Porque teve alguns dias aí que você não saiu para trabalhar, não foi trabalhar, ou trabalhou na sua casa, e você teve que se remanejar com o seu tempo. Mas será que você orou mais depois que essas coisas aconteceram? Será que você dedicou mais tempo à leitura da palavra de Deus, à oração? Porque, queridos, é no tempo de crise que nós devemos crescer. Porque vocês forem olhar a história de Israel, no momento que eles buscavam mais Deus, era quando as aflições vinham. E eu fico feliz quando a luta está grande, porque a vitória é certa.
Porque olha, quando você perceber de que o mar está muito calminho, fique alerta que você pode naufragar. Porque quando as coisas estão muito bem, muito redondinhas, nós esquecemos de adorar o Senhor. Nós esquecemos de buscar, de orar. Quantas pessoas morreram nesses últimos 12 meses? Milhares de pessoas. Nós estamos orando por centenas de pessoas. E Deus tem ouvido as nossas orações. E tem trazido pessoas quase morrendo, voltou à vida. Porque Deus ouve as orações dos justos. Qual é o altar que você construiu na sua vida? Como funciona o seu altar? Você deve escolher um lugar específico. Porque nós não adoramos a Deus apenas quando vemos a esse templo lindo. Nós adoramos a Deus na nossa casa também. Lá também é uma igreja. Lá também é o templo, onde você se reúne, onde você ajoelha, onde você ora. Eu estipulei um lugar na minha casa, o lugar de adoração. Você também deve fazer na sua casa. Aonde não tem TV ligada, aonde não tem telefone, porque para falar com Deus você não precisa de câmeras, assim como vocês estão vendo aí pelas redes sociais. A câmera é só para que você me veja e ouça a palavra de Deus. Mas quando você vai falar diretamente ao Pai, basta que você entre no seu quarto, feche a sua porta e em secreto Ele te ouve. Eu escolhi os pés da minha cama como lugar de adoração, o lugar onde eu falo com Deus, onde eu oro, às vezes adormeço de joelho, é verdade. Dependendo do dia, foi tão terrível, tão cheio, mas é gostoso você adormecer no colo de Jesus. Mas Deus quer que eu e você seja inteiramente dele. O Senhor não quer ser dividido com mais ninguém. Eu não sei qual é o seu compromisso com o Senhor, mas Ele quer firmar um compromisso com você. A adoração, gratidão e fé. Superação, compromisso. Quantas coisas expressam quando cultuamos ao Senhor com os nossos bens? Como está o seu altar? Onde você sacrificou? Qual foi a última vez que você se entregou totalmente a Ele? Qual foi a última vez que você se rasgou e mostrou o desejo de servi-lo e adorá-lo ao Senhor com sua própria vida? Se por esses tempos você ainda não pensou nisso, faça agora. Fale com o Senhor aonde você está e peça a Ele forças para você louvar, para você agradecer, para você sacrificar e ser fiel mesmo na dificuldade. Porque não é fácil ser fiel quando as coisas vão mal. É muito fácil quando as coisas estão indo muito bem e você fala assim: eu vou tirar aqui R$10 para ofertar
porque eu não posso dar mais. Se eu der mais, vai faltar. Esse pensamento é porque você não confia no Senhor. Deus é o dono de tudo. Você não vive experiências com Deus porque não quer. Porque às vezes a dificuldade que Deus permite que você passe é para que você aprenda a conhecer o seu Deus e colocar em prática a sua fé. Às vezes nós ouvimos de tragédias, de coisas ruins, e ao invés de você crescer e avançar na sua fé, você se retrai. Você se encolhe e não faz nada. Mas o Senhor quer que você coloque a sua fé em ação. Porque a fé sem obras, ela é morta. Perceba, se a sua fé não faz você agir, é porque você morreu. Mas Deus pode te ressuscitar. Deus pode trazer vida aonde não existe mais. Deus pode transformar você hoje em uma ferramenta viva para a glória do Senhor. Basta que você queira e fale assim: Senhor, eu quero, eu sinto que eu estou morto. Por quê? Porque eu não trabalho, eu não vivo, eu não faço coisa nenhuma. Porque existem muitas pessoas que estão vivas, entre aspas, andando pelo mundo, mas não estão vivas espiritualmente, estão vivas fisicamente, mas espiritualmente estão mortas. E é essa vida que Deus quer te dar, a vida espiritual, para que você produza frutos e frutos e frutos, para que você seja um exemplo para a sua casa, na sua família. Assim como esses homens, como Abel, Noé, Abraão, Isaque e Jacó, foram exemplo para a sua nação. Você e eu deve ser o exemplo para a sua casa, para a sua família. Um exemplo que Deus olha e se alegra. Às vezes, Deus olha para muitas pessoas e se entristece. Mas a partir de hoje, o convite meu para a sua vida é que você seja a alegria do coração de Deus. Que o Senhor abençoe a cada um de nós a andar na sua presença, a buscar de fato experiências com Deus, a buscar algo novo com Deus. E se você não buscar, você não vai achar. Porque a Bíblia diz: aqueles que busca, encontra. Aquele que bate, abrir-se-vos-á. Então que o Senhor fortaleça a mim e a você nessa manhã a se comprometer com essa mensagem e com o Deus dessa mensagem que assim você ouviu. Que o Senhor abençoe a cada um de nós nessa manhã. Esse é o meu desejo e a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Som. Grandioso Deus, o grande eu sou, rocha firme tu és,
meu Senhor, El Shaddai, Emanuel, vitorioso, eterno Rei dos Reis, uma vez, mas só uma vez, eu vi meu Deus correr uma vez. Foi quando eu caí, Deus correu para mim, em seus braços me ergueu, me tornou seu filho, com amor me abraçou, me fez parar de chorar, com perdão em sua voz, disse: filho, eu ainda te amo. Fiquei surpreso ao ver meu Deus correr, quando eu deixei, eu sei quebrei seu coração, eu só me feri, tentei viver sem Deus, mas numa noite me lembrei do amor do meu Pai. Sem forças eu voltei, de longe eu vi antes de eu chegar. Eu vi meu Pai correndo pra mim. Foi quando eu caí, Deus correu para mim, em seus braços me ergueu, me tornou seu filho, com amor me abraçou, me fez parar de chorar, com perdão em sua voz, disse: filho, eu ainda te amo. Fiquei surpreso ao ver meu Deus correndo assim, mas Deus correu. Foi quando eu caí, eu andei tão só, sem ninguém, longe do meu Pai, mas mesmo assim Deus me deu o seu perdão. Foi quando eu caí, Deus correu para mim, em seus braços me ergueu, me tornou seu filho, com amor me abraçou, me fez parar de chorar, com perdão em sua voz, eu senti o seu amor. Sim, eu caí, correu pra mim, em seus braços me ergueu, me tornou seu filho, com amor me abraçou, me fez parar de chorar, com perdão em sua voz, disse: filho, me fez seu filho, disse: filho, eu ainda te amo. Meu Deus correu pra mim. Veio até mim. Feche os seus olhos, onde você estiver, e vamos falar com Deus. Maravilhoso e todo-poderoso Deus,
Criador dos céus e da terra, digno de toda honra, de todo louvor e toda adoração. Nos ajude, Senhor, a sermos inteiramente seu. Nos ajude, ó Deus, a cada dia colocarmos o Senhor em primeiro plano, colocarmos o Senhor como prioridade em nossa vida. Nos ajude a construirmos altares em nossa vida, como os personagens da Bíblia que nos ensinaram ao longo dos anos. Pedimos, Senhor, que nos ajude a sermos fiéis como eles também foram no passado. Que possamos a cada dia, Senhor, termos experiências com o Senhor, não apenas de ouvir o testemunho dos outros, mas termos o nosso testemunho e termos a nossa experiência com o Senhor. Pai de amor e bondade, fortalece os teus filhos, aqueles que estão fracos na fé. Revivifica, Senhor. Faz ressuscitar a fé, para que então possam caminhar a caminhada rumo a Canaã celestial. Pai de amor, pedimos que abençoe aquelas que estão acamadas, que estão nos leitos dos hospitais, Senhor. Vai de encontro a cada uma delas, especialmente pela Ana, pela Jovelina, que também, Senhor, precisam do teu milagre. Pai de amor e bondade, pedimos que seja com cada leito que está dentro dos hospitais, em todos os lugares desse país, que são muitos, Senhor, mas o Senhor tem promessas para muitos deles, e por isso não morrerão agora. O Senhor irá ainda cumprir as suas promessas na vida daqueles seus filhos. Pedimos que continue conosco no restante desse sábado, desfrutando da paz que somente Jesus pode dar. Em Cristo Jesus oramos e agradecemos. Amém. Agradeço a todos vocês pela participação nas redes sociais e que o Senhor abençoe, e nos encontraremos aí no próximo culto, que será na quarta-feira, o culto de oração.